Olá, boa tarde! Bem-vindos a mais uma aula do EducaPE. Estamos na nossa aula de artes. Eu sou a professora Uyara Rocha e convido a todos vocês a participar desse momento, dessa grande viagem no mundo das artes. Principalmente os alunos da segunda série do ensino médio. Vamos lá? Bom, hoje vamos falar sobre a fotografia, certo? Fotografia é algo bem antigo, tá? Aconteceu nos meados do século XIX e a origem etimológica da palavra, o significado dela, da fotografia, vem do grego. Foto, luz. Grafem, traduzindo grafia, escrever, gravar. Significa o quê? Gravar com luz. Só haverá fotografia se houver luz. O quanto vai ser importante a luz para a fotografia. Então, neste momento, a gente também vai conhecer quando foi que tudo começou. Então, 350 anos antes de Cristo, com os químicos alquimistas, olha quanto tempo lá atrás. Eles já pensaram na fotografia 350 anos antes de Cristo nascer. No século XIV, experiência de projetar uma imagem durável numa superfície realizada pelo químico britânico Thomas Wedgwood, tá? Então, essa é uma das coisas mais interessantes para a gente poder saber como surgiu essa fotografia. E agora a gente vai viajar um pouquinho nas máquinas fotográficas, nos filmes que aconteceram. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Vejam bem, essa aí, foi a primeira fotografia tirada por uma pessoa. Foi em 1826. Então, ela foi feita pelo francês Joseph Niepce. Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre o papel desde 1817. O cloreto de prata sobre o papel é que vai justamente funcionar para a revelação da imagem, né? Para a fixação da imagem no papel. E apresento a vocês agora o que seria a primeira máquina fotográfica da humanidade, certo? Que foi criada por Louis Jacques Mandé Daguerre. Desculpem minha pronúncia, mas ele era francês, né? Então, vou só repetindo. Louis Jacques Mandé Daguerre desenvolveu este sistema. Alguns anos depois, criou o aparelho que leva seu nome, o daguerreótipo, que era capaz de gravar imagens permanentes. O daguerreótipo era uma caixa enorme, como vocês estão vendo, que captava a imagem através da lente e gravava sobre o vídeo. O único problema do daguerreótipo era seu peso. Ele era muito pesado, o que dificultou a popularização desse aparelho. Outra coisa que vai aparecer, que vai acontecer, é a evolução da máquina fotográfica, né? A gente vai conhecer agora. Era o calótipo, que foi feito em 1841 pelo inglês William Henry Fox Talbot. E criou esse calótipo aperfeiçoando o processo de fixação de imagens. Isso era algo revolucionário para a época, pessoal. Mas
todo o processo estava acontecendo naturalmente, porque as pessoas elas queriam algo imediato, algo mais rápido do que ficar de frente para um artista que pintava, por exemplo, para ser representado, e demorava dias, meses, e a fotografia era a imagem captada quase que de imediato. Daí surgiram as primeiras imagens que vocês estão vendo agora. Essa do lado esquerdo é uma imagem em negativo. Com certeza seus pais, seus avós já devem ter ouvido falar no filme em negativo. A imagem da direita é já a fotografia em si, que é positivo, ok? Então, nós levávamos para revelar a imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo, que é a imagem negativa, para um laboratório. E esse laboratório revelava, através de uma máquina, imprimia, vamos dizer assim, a imagem no papel. E aí acontecia a fotografia. Essa é a primeira fotografia colorida que foi feita pelo ser humano. Ela foi criada alguns anos depois daquele experimento anterior, em 1861, pelo físico escocês James Clerk. Mais tarde, os irmãos Lumière, Auguste e Louis Lumière, conseguiram colocar as imagens em movimento, fato que daria origem ao cinema. Além dos irmãos Lumière, também houve a contribuição de Gabriel Liebknecht. Linda a fotografia. Vocês gostaram? Então, a fotografia, esse experimento tão lindo, tão magnífico que era a fotografia, ela estava começando a se popularizar. Então, começou-se a fazer registros de tudo. As pessoas começaram a se envolver e quererem ser registradas, fotografadas, e isso era novidade. E aí surgiram as primeiras máquinas fotográficas. Vamos ver? Olha aí, as máquinas Kodak e Polaroid. E aí começaram a registrar casamentos, aniversários, solenidades públicas, todos queriam ser visualizados através da imagem da fotografia. Esse aí, essa caixa enorme que vocês estão vendo aí, ela é o modelo portátil, vejam lá, da Browning Kodak, que permitiu a difusão da fotografia. Durante o século XIX, a fotografia começa a fazer parte do dia a dia dessas pessoas, como a gente já havia falado. E para que tudo ficasse perfeito, os fotografados deveriam permanecer imóveis, intactos, a fim de que a imagem fosse captada e impressa no papel com perfeição. Se houvesse uma mexidinha, ia sair tudo esfumaçado, tudo manchado. Então teria que estar todo mundo quietinho para ser fotografado. Aí, agora, eu queria mostrar a vocês um trabalho artístico que eu fiz. Tá? Então, esse trabalho artístico, né, ele chama-se Caixa de Fotografias. Vocês estão percebendo que dentro dele tem uma máquina fotográfica? Essa é uma Pentax, uma máquina fotográfica muito antiga, tá? Essas máquinas fotográficas, elas precisavam de utilizar
esses tipos de filmes que vocês estão vendo aqui, ó. Opa, desculpa aqui. Era o contrário, aqui, tá? Estes tipos de filmes que eram em rolos. Deixa eu abrir aqui para vocês perceberem. Quem nunca viu, certo? Então, aqui, ó, a gente tem justamente esses filmes. Dentro deles tinha uma película de acetato. Essa película era onde ficava gravadas as imagens, que a gente levava essas imagens, esses rolinhos, para o local onde iria se revelar, os laboratórios de revelação. E aí a gente ficava esperando alguns minutos para que fosse revelado. Aí, minha gente, tínhamos que, assim, pedir a Deus, né, que a foto não tivesse saído tremida ou qualquer outra coisa. Hoje, com as nossas máquinas fotográficas, com os nossos celulares, a gente dá para ver se a foto ficou boa ou não. Mas naquela época era ruim, viu? Tirou a foto, não tinha como voltar, porque os instantes eram perdidos, tá? E aí, eu vou retirar a máquina só para que vocês possam... Acho que não tá difícil, gente, retirar. Mas essa daqui da frente, ó, dá para retirar. Que era outro modelo. Esse, a Pentax, que está aqui, ó, era um modelo profissional. Essa que tá aqui era um modelo profissional. Mas essa que está aqui nas minhas mãos, ela já é um modelo mais, vamos dizer, comum, um modelo mais doméstico que todas as pessoas poderiam ter. E aí, a gente abria essa parte aqui, colocava aqueles rolinhos que eu mostrei para vocês aqui dentro, esticava o filme, fechava e aí era só partir para o abraço. Essa evolução, né, vai acontecendo e até chegar às nossas câmeras mais modernas, as chamadas digitais, como essa daqui. Agora se ajeita que eu vou tirar uma foto de vocês agora, vai! Gostaram? Espero que vocês tenham se organizado aí para tirar foto, porque eu tirei, viu? Aqui, ó, essa daqui é uma máquina mais profissional dos dias atuais. Fora os nossos celulares, que cada vez mais a tecnologia vai melhorando, melhorando. E aí sempre tem uma novidade. A gente corre para a loja quando tem uma máquina que tem um recurso maior, não é verdade? Essa é a nossa realidade, certo? Continuando o nosso passeio. A gente tem aí a Polaroid, que é uma máquina um pouquinho antes da que eu mostrei para vocês agora, tá? Ela foi de 1963, do lado direito, e a do lado esquerdo a gente tem 1947. A 1947 ela é um pouco maior do que a outra Polaroid, que era mais doméstica. Essa máquina Polaroid saía um filme instantâneo, era uma máquina instantânea. E aí, eu queria mostrar para vocês justamente a foto que saía dessa máquina Polaroid instantânea, tá? Na hora, era incrível. Quando a gente visualizava aquele papelzinho saindo da máquina, era uma alegria. Por quê? Porque a foto saía na hora. Enquanto que se fosse naqueles rolinhos, ia demorar, ó, um tempão pra gente ver logo, né? Veja que coisa antiga, né? Hoje em dia a gente tem as selfies, tem os celulares que a gente vê tudo na hora, ok? Vamos continuar o nosso passeio. Bom, há muito tempo atrás, o grande mestre Leonardo da Vinci, no Renascimento, já tinha uma noção de ponto de vista a fim de captar o olhar do observador para a tela com o uso da perspectiva, dando assim uma ideia de profundidade. Como assim, professora? Lembram que o assunto da aula da gente é a profundidade das imagens no bidimensional? E aí a gente tem o que a gente chama de ponto de fuga.
Essas linhas que acabaram de aparecer aí, vêm de trás da cabeça do Cristo, que vai justamente, ó, vir para as laterais, para as paredes, para o teto. Isso dá ideia de profundidade. Então, a Santa Ceia, a última ceia, desculpa-me, de Leonardo da Vinci. Profundidade e perspectiva na fotografia. Aí a gente vai ver alguns trabalhos feitos por Carlos Rincon, um grande fotógrafo maravilhoso. E vocês depois podem visitar o site dele, tá? Ele vai dar umas dicas de fotografia para nós. E aí a gente tem a imagem fotográfica que dá a ideia de profundidade. Então vocês vejam nessa imagem, a gente tem uma linha em diagonal que conduz o olhar para a profundidade da foto, até chegar no assunto principal, que lá no meio a gente observa lá em cima um pouco a Baía de Sydney, né, a ópera. Então, essas imagens foram tiradas do Almanaque dos Sentidos, que é outro local que vocês podem visitar também. Aí nós temos outra imagem, que o nosso fotógrafo vai dar a dica. Incluir interesse em primeiro plano. Então aí a gente vê do lado direito da tela inferior, pessoas nadando até chegar ao barco, que na realidade é o tema principal. Então, ele dá a dica: inclua um objeto de interesse no primeiro plano para aumentar a sensação de profundidade. Isto conduz o olho do espectador em torno da cena, do primeiro plano ao assunto à distância, que é, no caso, o barco. Então, você é conduzido com o olhar. As pessoas indo naquela direção para o barco, dá uma composição magnífica. Na outra, a gente tem sua cena. Nesse caso, você vai utilizar objetos em primeiro plano para criar uma moldura natural em torno de assuntos em sua fotografia. Isso aumenta a sensação de profundidade. Então, a gente vê o casal sentado, olhando para a fachada de um prédio. E aí você tem colunas na lateral que vão ajudar a compor como se fosse uma moldura a fotografia. Use objetos em sua cena para criar um quadro natural que leva o olho para o que você quer mostrar. A gente tem a fotografar em retrato, que é a posição vertical. As fotos do retrato, naturalmente, tem lotes variando de próximo, da parte inferior, e distante, que é a parte superior. Há mais profundidade a ser encontrada verticalmente do que horizontalmente. E retratos naturalmente capturam mais da cena vertical. Então aí vocês estão vendo no meio uma pessoa que está ladeada com prédios bem altos. Os nossos olhos estão sendo conduzidos para essa pessoa, mas na lateral vocês vão perceber que tem, justamente, vai afunilando a nossa imagem, ok? Bom, continuando, a gente tem, mude seu ponto de vista. Neste pier que vocês estão vendo, ao capturar mais do solo, você adiciona perspectiva à sua foto. Então, uma dica muito legal é você se agachar perto do chão. Em vez de fotografar no nível dos olhos, você agacha e aí você vê que o nosso olhar vai profundo, buscando justamente essa perspectiva até encontrar aquela montanha. É outra dica quando vocês forem tirar suas fotos. A gente também tem utilizar linhas principais. As fotos do retrato dão ideia de profundidade, como a gente viu anteriormente. E você vê nessa imagem a linha do parapeito e também os postos iluminados, conduzindo o nosso olhar para a profundidade da imagem. Este é o site de fotografia de Carlos Rincon. Então, como eu falei para vocês, Carlos Rincon, ele é um exímio fotógrafo que vocês vão poder conhecer melhor o trabalho ao visitar o seu canal, beleza? Mas eu queria voltar para a gente visualizar algumas imagens. Veja bem, essa
luminosidade, ajuda a compreensão, o entendimento de que ali tem da vontade de ir lá para o fim, de chegar lá no finalzinho, na rua, né? E aí isso dá uma perspectiva maravilhosa, uma sensação de profundidade nessa posição. Vou voltar mais um pouquinho também. Mude seu ponto de vista. Agachar-se, como eu falei, né? Só para a gente estar recapitulando um pouquinho o que era para a gente poder fazer quando a gente estiver de frente a um tema para fotografar. Agachar-se perto do chão em vez de fotografar o nível dos olhos. Isso exagera a perspectiva à medida que os objetos ficam menores, à medida que se movem para a distância, criando um maior senso de profundidade, certo? Na outra imagem, a gente vai ver justamente as fotos de retrato naturalmente tem lotes da profundidade, variando de próximo, parte inferior para distante. Então, se você for fotografar com o celular em pé, você tem que observar se a imagem final vai te conduzir para o profundo lá na foto, para o fim lá da foto, ok? Recapitulando aqui, a gente precisa colocar no centro o que a gente quer, o assunto principal, e emoldurar. Então, essas são umas dicas maravilhosas que esse fotógrafo maravilhoso vai nos dar. Então, na próxima vez que vocês forem tirar foto, lembrem disso. Obrigada pela participação de todos. Preciso contar a vocês que estas atividades estão sendo muito boas. Muito boas. Espero que vocês possam aproveitar cada minuto desses momentos que nós estamos aqui. Porque são momentos ímpar, né? Claro que vai ser vocês podem visualizar essas aulas depois, mas aproveitar, visualizem. Se vocês não puderem visualizar agora nesse momento, mas em outro momento vocês vão poder visualizar, certo? Nas próximas aulas a gente vai fazer as aulas de dança. Então já é outra modalidade artística que nós vamos ter. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem falar no chatzinho que vocês vão poder, a gente vai poder responder qualquer coisa, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, desejo muitas felicidades e tchau, pessoal!